Olá, pessoal. Nós tivemos um problema, nos atrasamos, mas estamos aqui. Estamos aqui para nossa live, tá joia? Eu sou Cirlei Oliveira, para quem não me conhece. Eu sou treinadora de pais do treinamento Pais e Filhos. E nós estamos começando agora uma série de lives chamada Mães em Casa. A ideia é que você seja aí participante dessas lives. A ideia é trazer conhecimento, instrução, ferramentas, conceitos para que você possa ser beneficiado com os nossos conhecimentos e com as nossas experiências, tá joia? Nós vamos fazer nesses dias umas lives de aquecimento, porque no mês que vem nós teremos uma jornada para mães. É uma jornada onde nós vamos te ensinar como educar as novas gerações. Então, neste período, buscando contribuir com a realidade de que muitas mães estão em casa, nós estamos te dando essa oportunidade, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live na série Mães em Casa, e nós vamos falar hoje sobre home office, ok? É um tema muito importante, por quê? Porque é um desafio para as mulheres, é um desafio para as mães. Nós estamos num momento histórico único onde o mundo mudou e o mundo vai continuar mudando. Então nós também, como mães, precisamos mudar, né? Nós precisamos aí nos apropriar de ferramentas, de estratégias para que a gente dê conta dessa missão, que não é nada fácil, de educar os filhos, tá joia? Mas olha só, antes de eu falar um pouquinho com você sobre isso, eu quero te trazer alguns conceitos, tá? E tem conceitos muito importantes. Tem conceitos que você precisa saber, não é para o home office, é para a vida. Se você é mãe, tá? Assim como eu, e hoje você enfrenta desafios de trabalhar em casa, desafios com o homeschool, né? Que é o ensino domiciliar, que é uma realidade em muitos países, mas não era no Brasil, tinha esse problema inclusive para se legalizar. Mas se você hoje é uma mãe que está em casa, mesmo não estando trabalhando em home office, você tem hoje uma missão enorme. Porque antes, trabalhando ou não, nós tínhamos alguns parceiros. Por exemplo, a escola é um parceiro, né? Só que agora inverteu o jogo. Agora nós, mães, somos parceiros da escola. Nós, mães, temos que gerenciar as atividades escolares das crianças, o estudo online delas e ainda agregar conhecimento e valor. Então, realmente, é um desafio enorme, não é? Então, olha só. Então, eu quero te fazer entender uma coisa que é fundamental. Quando nós falamos de educação de filhos, tem algumas áreas da vida das crianças que é nossa responsabilidade primária, primordial e prioritária. E nós somos responsáveis por todos os comportamentos das crianças até que eles tenham idade, capacidade de compreender, capacidade física de fazer uma atividade, capacidade de compreender um comportamento moral, um comportamento, uma atitude que você quer que ele tenha, tá? Então, até que ele não tenha aí, vamos falar sabedoria, discernimento, acho que fica mais fácil para entender. Enquanto ele não tiver sabedoria, conhecimento, discernimento, ele não tiver habilidade para fazer aquilo que você está determinando para ele ou treinando ele para fazer, você pai, você mãe, eu, somos responsáveis por todos os comportamentos dele. Todos. Alguns comportamentos, inclusive até a maioridade, como você sabe que tem, né? As regras legais que até que os filhos tenham maioridade, quem responde por eles são os pais, ok? Compreendendo isso, nós pais temos por obrigação aí, por essência da nossa paternidade, de desenvolvê-los em 4 capacidades básicas da vida, tá? Capacidade física, capacidade emocional, capacidade cognitiva, com capacidade de adquirir conhecimento, e capacidade moral, tá? A moral tá ligado à moral como uma prática ética que é orientada para o outro. É a forma como eu me comporto, a forma como os nossos filhos se comportam na sociedade, dentro das nossas casas, tá bom? Porque a moral tá orientada para o outro. Dentro de casa, quem é o outro do meu filho? É você, mãe, é o pai, é o irmão, é a avó, é o avô. Tá dando para entender, gente? Isso é um conceito fundamental para a vida. Isso vai te empoderar muito
da forma com que você vai passar a ensinar os seus filhos a educá-los, ok? Então, olha só, diante dessas 4 capacidades, nós temos que treinar eles em algumas áreas. Uma delas é habilidades para a vida. Então, eu e você, mãe, nós temos o dever, inclui os pais, claro, mas eu estou falando com mães, o dever de treiná-los em habilidades para a vida, fazer coisas mesmo, desenvolver talentos, desenvolver habilidades. Esse é o nosso papel, tá? E nós podemos fazer isso, tem ferramenta para isso. Uma outra área é a saúde. Então, eu e você, nós pais, temos o dever de ensinar e treinar os nossos filhos na área de saúde. O que seria isso, Sirley? Por exemplo, quando o seu filho é pequenininho, você dá o remédio, não dá? Tá? Você não tem liberdade de não dar o remédio, porque é uma questão de saúde. Quando ele estiver grande, a ideia é que quanto maior, menos você vai ter que fazer coisas para ele, a ideia é que você vai liberando ele para ele tomar medicação quando precisar. Tomar banho. Enquanto o seu filho não sabe tomar banho, quem dá banho é você. A hora que o seu filho aprender a tomar banho, porque você vai ensinar, você vai instruir, você vai treiná-lo e vai liberar essa responsabilidade para ele, à medida que ele dominar isso. Até lá, quem vai dar banho é você. A hora que ele passou a dominar aquela tarefa, né, relacionada à área da saúde, você vai liberar ele para tomar banho e vai ser ali o supervisor dele. Tá dando para entender, gente? É fundamental que você entenda. Uma outra área muito importante é a segurança. Nós somos responsáveis em garantir a segurança dos nossos filhos e até que eles consigam garantir sua própria segurança nas diversas áreas da vida, quem vai garantir sou eu. Um exemplo, quando você vai liberar seu filho para atravessar a rua, por exemplo, atravessar a rua com segurança, uma questão de segurança, você vai liberá-lo quando ele tiver capacidade de olhar para um lado, olhar para o outro, imaginar que ali ele tenha condição de passar. Quando vir um carro, e aí você vai dar instrução, tá? Então essa é uma área, a segurança é uma área fundamental, né? Segurança é treinar o filho para fechar a porta, fechar a janela e aí todas as habilidades da vida. À medida que ele vai crescendo, ele vai adquirindo mais capacidade, mais expertise para poder estar aí assumindo a sua própria segurança. A ideia é que quando ele seja adulto, ele seja uma pessoa muito coerente e muito responsável em relação à sua autossegurança e em relação à segurança dos outros. Tá dando para entender? Então tá joia. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha só, vai compartilhando, tá? Vai chamando as pessoas para essa live, é importante porque são conceitos fundamentais que vão mudar a sua forma de educar filhos. E nós precisamos, né? As mães estão cansadas, eu sei. Eu tenho recebido muito contato de amigo que fala, meu Deus, nós precisamos de ajuda. E é isso que eu faço, gente. Eu ajudo mães, eu ajudo pais a melhorar aí a qualidade, a sua expertise, né? Para educar os seus filhos, tá? E na nossa perspectiva, filho é ensinado, instruído e liberado naquilo que ele tem capacidade de ser liberado. Então, nosso papel é pegar os nossos filhos, tirar da nossa barriga e começar a liberar eles para a liberdade, liberar eles para a vida, de acordo com a idade de cada um, a capacidade e a habilidade, porque cada filho é de um jeito, mas via de regra todos eles conseguem ir muito longe, com muita com qualificação, sabe? Capacitado mesmo, mas isso exige esforço, exige um pouquinho de dedicação e, lógico, exige conhecimento, que é o que você está vindo buscar aqui, tá bom? Bom, temos então a outra área que é fundamental, que a gente chama de moralidade ética, né? Que é você responsável pelos comportamentos morais do seu filho. Você é responsável pela forma com que seu filho se interage com os amigos, com os mais velhos, com os irmãos, tá? E tem uma cultura dentro de uma família que quem define somos nós pais. Na minha família, por exemplo, meus filhos não têm liberdade de ser grosseiro, de ofender o irmão, né? De pegar uma palavra agressiva, de diminuir, de depreciar. E isso você vai de fato, tem ferramentas que você vai treinando eles, tá? Então tem coisas simples que a gente lança na família, que as crianças captam e começa a ter um comportamento melhor. É aí realmente prepará-los para a vida, tá joia? E a outra questão muito importante, que é nosso dever também, é em relação à espiritualidade. Nós, pais, temos um compromisso em transmitir aos nossos filhos a nossa espiritualidade, o nosso padrão de fé, o nosso padrão de crença, tá? E aí a ideia é que quando o seu filho for adulto, ele vai escolher qual espiritualidade crer, qual religião frequentar, é ele que vai decidir. Mas agora ele está sob a sua autoridade e o dever, né, o compromisso é que você
possa aí transmitir aquilo que é importante para você em relação à sua espiritualidade. Essas são áreas em que nós somos responsáveis. E eu costumo dizer, eu acredito nisso, e não é ideia minha, é o movimento da vida. A família é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. E você viu que quando a gente fala, né, numa perspectiva sistêmica, uma perspectiva de família saudável, funcional, nós estamos falando de educação com inteligência, gente, com estratégia, com ferramenta e com muita clareza, tá joia? Então, você entendendo esses conceitos, eu vou te levar para a nossa realidade do home office e o que eu posso te ajudar para que seja uma questão, um momento menos doloroso. Partindo da ideia que, de fato, você é o professor e a professora dessa criança, né, do seu filho, tá? E hoje nós estamos vendo isso claramente. E quando eu falo professora, eu não estou falando daquela professora de 30 alunos que não consegue atender individualmente, não. Pai e mãe têm o privilégio e a oportunidade de tratar individualmente com cada criança, individualmente com cada filho. E é fato que cada filho é diferente, né? Tanto é que nós trabalhamos no treinamento a questão das linguagens do amor. Cada filho tem uma linguagem principal. Trabalhamos os temperamentos. Cada criança, cada pessoa tem um temperamento. E por esse temperamento ele se comporta, ele age, ele pensa, ele sente. Então ter conhecimento para essas coisas é fundamental. Mas falando hoje do home office, o que você precisa pensar quando você tem uma realidade dentro da sua casa que você precisa produzir mesmo para o seu trabalho, né? Atender as expectativas do seu empregador. Você precisa dar conta aí das atividades escolares das crianças, coordenar eles nisso. Você tem que dar conta da casa e você não tem os parceiros que você tinha. Vamos pensar de uma forma bem prática em relação à faixa etária dessas crianças, tá? Então vamos pensar, imaginar que você tem filhos pequenos, bem pequenos, 1 ano, 2, 3 anos. A primeira coisa que você tem que pensar em relação a essa criança, quando eu for produzir, quando eu estiver na minha atividade home office, o meu filho precisa estar seguro, protegido. E olha só, o índice de violência doméstica no tempo do confinamento aumentou muito, sabia? Muito mesmo. Então a nossa orientação é que se você tem filhos pequenos, você já entre num processo de prevenção de acidentes, sabe? Eliminar as quinas dos móveis. Tem pecinhas que você compra? Tem, mas tem proteção que você faz com fita crepe e algodão. Fita crepe e tecido, né, que evita que essa criança bater a quina do corpinho, não vai acontecer um dano maior, tá bom? Então garanta a segurança. Mas vamos imaginar que a rotina do sono do seu filho é muito equilibrada. Uma das possibilidades é você fazer uma reunião em home office na hora que o seu filho estiver dormindo, ou você trabalhar em home office a hora que ele estiver dormindo. Então essa é uma estratégia para filhos bem pequenos, tá joia? O essencial, ou o melhor, é ter um adulto cuidando dessa criança em supervisão. Porque há um mito de que nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu vou te dizer, a gente pode quebrar galho em muitas coisas, mas fazer bem não dá. O cérebro precisa se concentrar em atividades. E quando nós estamos trabalhando, né, nós estamos produzindo ali na nossa atividade profissional, você precisa estar totalmente concentrado, porque senão não rende. Se você for trabalhar preocupado com teu filho, você não vai conseguir resolver o problema. Não vai conseguir produzir o quanto é necessário. Então a ideia principal, ter um adulto olhando ou trabalhar, né, desempenhar a sua atividade home office quando os seus filhos estiverem dormindo, tá joia? Pensando numa reunião de 1 hora ali com o teu chefe, ou com a tua equipe, ou com a tua cliente. Se for um cliente em que você tem que dar 100% da sua atenção, ainda assim a melhor opção é certeza que está dormindo naquele horário por 1 hora, ou ter um adulto. No caso em que você está em uma reunião, um teu chefe, que possa haver uma intervenção, né, eventual ali, a criança, se puder, seja no horário que ela está dormindo e você a supervisione. Isso é muito sério, isso é muito, muito sério, porque as crianças estão ativas, né? E aí o que acontece? Às vezes você está na reunião, a criança resolve subir numa cadeira, subir na mesa, subir na rack da TV, enfim. Gente, acidente doméstico acontece das mais diversas formas, então nós não podemos. Vamos partir para a criança maior, criança de 4, 5, 6, 7 anos. Eu vou te dar uma estratégia que nós usamos muito, né? Usei muitos anos na sala de aula e ainda defendo essa estratégia, que é a estratégia dos cantinhos. Qual é a ideia dos cantinhos? Você vai arrumar umas 3 atividades pelo menos, tá? E aí você escolhe
Pode ser joguinhos, pode ser desenho, pode ser leitura, pode ser até um videogame, não importa. O que você precisa é coordenar a ação dessa criança, tá? Instruir ela mesma. Olha só, filho, agora a mamãe está trabalhando, eu não posso ser interrompida com frequência, só se for algo muito, muito sério. E você vai ficar nessas atividades. Aí você, vamos pôr, então agora ele vai fazer desenho. Então você vai escolher o lugar que ele vai fazer o desenho, você vai deixar o lápis, vai deixar os papéis, vai deixar tudo organizadinho lá. Qual o próximo cantinho? Ó, aqui agora é o cantinho da leitura. E lá naquele cantinho, lugar determinado, espaço determinado, você vai deixar os livrinhos. O próximo cantinho você pode deixar do videogame, tá? O que é legal? Se você for ficar um tempo maior em atividade profissional, evite deixar muito tempo no videogame, evite deixar muito tempo no tablet, né? Eu sei que é uma loucura, eu sei que é um desafio. Você vai se adequar. Cada criança responde de uma forma e cada pai desenvolve esse treinamento de uma forma. O que eu digo para você no meio disso tudo é que você vai escolher o padrão que você quer educar seus filhos. E aí tem um padrão básico, né? É aquele que esse menino vai interferir, vai ali começar a chamar sua atenção, ou brigar com o irmão, alguma coisa assim. Ou vai ser aquele que ele vai começar a compreender e você vai ser um pouco firme nessa hora, um pouco exigente. Você tem muitos dias aí que já passou, você já sabe como seus filhos se comportam e você ainda tem alguns pra frente. E olha só, eu vi uma reportagem da revista Exame em que eles entrevistaram algumas empresas e 74% das empresas disseram que vão continuar com as atividades home office. Então isso significa que muitos de nós continuaremos trabalhando em casa. Então nós precisamos criar uma realidade que a gente consiga lidar com isso com eficiência, não é verdade? Então essa criança você vai exigir. E tem um padrão de excelência que você pode exigir. O padrão de excelência é que essa criança ela vai conseguir rodar 1 hora, né? Às vezes até mais para os maiores, nas atividades de cantinho, sem ter nenhuma interferência com você, tá? Claro que você é pai, você é a mãe, nós somos supervisores dos nossos filhos, gente. Tá? Até que você tenha certeza, e isso é treinamento mesmo, que você vai poder confiar nele no desempenho de uma atividade, e isso leva tempo e exige treinamento, você precisa supervisionar. Você precisa ter certeza que as coisas estão acontecendo como você previu. E supervisionar não significa intervir. Não precisa necessariamente intervir. É ir lá, olhar, acompanhar, e aí você vai usar as ferramentas que você achar necessário, né? No caso dos bebês, uma babá eletrônica. No caso dos meninos, uma olhadinha, enfim, tá? Mas a ideia, voltando aos cantinhos, é que essas crianças mudem de atividade conforme elas querem. Não tem problema, porém, se eu fosse você, eu estabeleço a regra de terminar a atividade. Fui para o desenho, tá? Então, enquanto não terminar o desenho, ele não vai passar para a próxima atividade. Por quê? Porque você precisa treinar seu filho para a responsabilidade. E por mínimo que pareça, pegar uma atividade de desenho ou fazer um desenho livre, tá? Ali implica em começar e terminar alguma coisa. Ele é responsável por aquela ação. Então, eu oriento você a desenvolver nessa criança a sua capacidade de começar e terminar coisas. Porque na escola, ele não vai ter a liberdade de mudar de cantinho na hora que ele bem entender, tá? Ele vai ter que desempenhar as atividades ali que é responsabilidade dele, né? A professora exige, porque ele precisa adquirir, tá? Então, esse primeiro passo, isso falando em home office, porque se eu for te falar de homeschool, a coisa muda muito, tá? Aquele desenho tem regra, tem padrão de qualidade, né? Ou seja, de excelência, tem todo um outro conjunto, tá? Mas agora nós estamos falando de uma atividade que vai te ajudar a desempenhar bem a sua atividade profissional e você vai dar conta aí de manter seus filhos ocupados, tá bom? Então esse filho aí até 7, 8 anos, gente, até mais, depende, porque são atividades que você vai pegar a partir do que ele gosta e a partir das atividades de rotina que você estabeleceu, tá joia? Então é fundamental. De repente, você já tem essa rotina organizada, ótimo, mas vamos imaginar que você tem mais que um filho, né? Você tem ali 2 filhos, 3 filhos, ok. O que você precisa fazer nesse caso? Os maiores te ajudam na supervisão dos menores.
Eu não sei se você é da minha idade, muitos, né, é da minha geração, mas na minha geração tinha uma cultura que ela tinha um complicador do extremo, né, mas ela tem sentido, que era o quê? Os irmãos mais velhos cuidavam dos mais novos. Lembra disso? Da minha casa, minha irmã mais velha cuidou de mim. Ela tinha 12 anos e ela cuidou de mim em todos os aspectos para minha mãe trabalhar. Para ela, naquele tempo, era uma carga um pouco pesada cuidar de um bebê, é fato, mas eu não estou dizendo isso para você. O que eu estou dizendo é o princípio. O princípio de família entre irmãos é, na nossa família, uns cuidam dos outros, tá? Na nossa família, nós cuidamos uns dos outros. E aí, a ideia é o quê? A criança mais velha tem condição de garantir com a sua supervisão que essa criança, que o irmãozinho não se machuque, que o irmãozinho não saia ali daquele ambiente controlado. Eu sugiro que você ensine e treine ela por um determinado tempo, sem exagero, sem abuso, ajudar você nesse processo, tá? Eu vou dizer para você que mais do que nunca estabelecer uma realidade, uma rotina, onde as pessoas, os membros da família se ajudem, gente, é fundamental. É fundamental. E aí eu vou dizer para você, desde pequenininho, os nossos filhos podem ser um membro útil dentro da família. Ele pode ser alguém que demonstre carinho, que demonstre afeto, que aprenda o princípio de que na nossa família nós cuidamos uns dos outros. Ele aprenda que na nossa família é importante que uns cuidem dos outros. Ele pode te ajudar. Uma criança de 2 anos, se ela compreender, por exemplo, que ela pode pegar o chinelo para você na hora que você chega do trabalho, ou pegar a almofada do lado do sofá, e aí quando ela traz, ela fala muito obrigada, sabe? Olha que bom, muito obrigada, você está cuidando de mim. Ela está aprendendo, entende? O nosso problema é que a gente não ensina. A maioria dos pais não pensam nisso e não é culpa sua, é uma realidade, né? Uma falta de consciência. A gente não se preocupa com isso, a gente vai cuidando, porque assim, é gostoso ter os nossos filhos bebês, né? Meu filho de 4, 5, 7, 8 anos, eu ainda busco as coisas pra ele, ou eu dou almofada pra ele, eu faço as coisas pra ele, né? Ou o pai faz as coisas, ou alguém faz, né? A funcionária da casa. E o que acontece? Ele não é desperto, você não trabalha essa consciência de família, unidade social, sabe? Esse senso de tribo, tá? Tem um ditado africano que diz que para se criar um filho precisa de uma tribo inteira, não é? E precisamos mesmo, viu? É fato, não tem como. Mas dentro de casa ali, aquele senso de pertencimento, você não desenvolve agora. Aí quando é adolescente, a gente quer desenvolver. Tudo fora do lugar, tudo errado. Aí esse menino não quer ajudar, esse menino não tem paciência, ele não é tolerante com os irmãos, porque nós não treinamos. Então, criar esse senso de ajuda vai te trazer uma consciência para tua família, tá? Fazer você respirar um pouco, porque a ideia é assim, ó, quanto menor, mais energia minha, da mãe, eu vou gastar. Quanto maior, menos energia da mãe vai gastar. Quanto menor, mais eu vou ter que trabalhar. Quanto maior, mais eu vou delegar. Entende? Então, se você tem filhos aí com 10 anos, 11, 12, 9, você deve estar fazendo. Se você está muito cansada, muito sobrecarregada, é porque você não liberou lá atrás e agora você está carregando um filho grande nas suas costas. Não está mais aqui, mas está, ó, aqui. Tá bom? Então, pense sobre isso. Analisa seu contexto e fala, puxa vida, eu estou em home office, meus filhos já têm idade, já têm capacidade para algumas coisas e eu preciso despertar. E aí nas lives a gente vai te ensinando um pouco mais sobre isso, tá bom? Outra coisa, cronometre as horas que você vai ficar em trabalho. Monte uma rotina. Lá no nosso YouTube tem uma live para montar uma rotina. Ela é muito legal. É uma aula mesmo, bem espontânea, mas você vai pegar muita coisa lá, porque eu não tenho tempo de escorrer agora. Talvez eu faça isso nas próximas lives, tá? Mas olha só, não deixe de forma alguma de definir rotina para o seu trabalho, tá? Estabeleça mesmo, construa o horário que você vai trabalhar, que horário vai começar, que horário vai terminar, tá? Sempre, se você for a pessoa, se você for quem for dirigir uma reunião, por exemplo, você estando em home office, eu vou te dar uma orientação muito simples. Reunião de mais de 1 hora de trabalho não é produtiva, tá? Já foi provado que não é produtiva. Então, mesmo que você tenha aí que, de repente, marcar mais de uma reunião, tente fazer em 1 hora. Traga a sua equipe para 1 hora. Traga o seu atendimento para 1 hora. E uma sugestão dessa 1 hora é,
10 minutinhos, tá? Você gasta para contextualizar, para apresentar a demanda, para apresentar o problema. Você não precisa, não é muito mais que isso, tá joia? 20 minutos você abre para discussão. Então, se é mais de uma pessoa, você abre, inscreve as pessoas mesmo. Quem vai falar? Inscreve, libera ali o vídeo para aquela pessoa, né? O microfone, enfim. Tá? 20 minutos você dá oportunidade ali pro grupo. Depois, 10 minutos você amarra os argumentos, tá? Pega tudo aquilo ali que é essencial, amarra, tá? Faz uma amarração, tira ali um conceito, um combinado, seja o que for, tá? E nos próximos 10 minutos você gasta com planejamento, com plano de ação. E vamos imaginar que ficou alguma coisa para trás, você delega ali quem vai pesquisar o que ou quem vai entregar o que e depois eles compartilham com você no grupo. Eu faço assim, né? É o referencial que eu tenho usado e eu aprendi com o promotor de justiça, porque nós tínhamos reuniões na escola enormes, ficávamos horas em discussões sem fim. E um dia esse promotor muito querido da nossa cidade chegou e falou, não, eu faço reunião com 1 hora. E ele fez reunião com 1 hora, com o prefeito, com o deputado, com o vereador, com líderes de comunidade, comigo na escola que eu era diretora, foi um espetáculo. Eu falei, olha, a partir de hoje eu não faço reunião de mais de 1 hora. É fundamental. Se precisar, claro, né, gente? Mas olha, dá pra fazer muita coisa em 1 hora, tá joia? Então, em relação à reunião, eu acho que era isso que eu queria te deixar. Quero te dar uma ferramenta que a gente usa, muito legal no treinamento de pais, que é a estratégia da interrupção, tá? Estratégia da interrupção, ela é uma estratégia que foi desenvolvida pelo Dr. Gary e Anne Marieso, eles são americanos e eles trabalham assim há uns 40 anos com treinamento de família. E é muito interessante. O que é isso? É muito útil para o home office, por isso eu estou te dando essa ferramenta aqui hoje, tá bom? É você combinar com a sua criança que quando você estiver falando com alguém, e aí não é só, né, no celular, enfim, sempre que você estiver falando com alguém e ela precise muito, e aí eu digo pra você, viu? Criança sempre acha que precisa muito. Criança sempre acha que o assunto dele é o mais importante, tá? É o assunto mais sério, o assunto mais importante é aquela coisa, né? Então, assim, não adianta você dizer que o assunto dele não é importante, porque na cabecinha dele tá? Essa é a tendência natural dos nossos filhos, principalmente com as mães. Então você vai dizer, olha filho, quando você tiver que interromper a mamãe para falar algo importante, aí você volta a frisar. Então você vai colocar a mão no meu ombrinho. Então ele, filhinho, vai botar a mão no seu ombro, tá bom? E aí você vai dizer para ele, e eu vou colocar a mão na sua mão para você saber que eu entendi. Certo? E aí você faz isso. Eles amam, gente. Eles ficam maravilhados. Aí eles volta e meia estão botando a mão pra você falar com eles, porque eles se sentem importantes, eles se sentem respeitados. É maravilhoso. E aí o que você faz? Não espera muito, 2, 3 segundos, aí você vai interromper a reunião, o que você estiver falando, com quem você estiver falando, tá? Dá licença um minutinho. E aí você pergunta pra ele. E você faz o encaminhamento que você precisar. Vamos imaginar que não tem solução, filho? Agora não tem solução. Eu preciso que você espere eu acabar esse atendimento, essa fala. Tá? Gente, eles saem. Eles têm paciência. Você pode, inclusive, nesses 5 segundinhos aí que você interrompeu, falar dar um comando pra ele. Vai lá, fique no sofá, liga a televisão. Você vai decidir. O que acontece num contexto simples desse? Você ensinou respeito para o seu filho, porque você está respeitando a pessoa com quem você está falando, porque não é moral e ético você simplesmente parar de falar com a pessoa para falar com o seu filho, né? Mas quando você faz isso de uma forma intencional, de uma forma inteligente, essa pessoa se sente respeitada e o seu filho vê uma atitude, um exemplo de respeito, entendeu? Então a ideia, essa é uma ferramenta maravilhosa que você pode usar, que vai assim trazer muita tranquilidade. O que acontece normalmente é que nós esquecemos do comando. Até a gente ser treinada, é a gente que esquece, sabe? E aí eles ficam lá assim, ó, fica lá na mãozinha e tal, mas aí a gente retoma, tá? Sempre dê atenção, mas nunca deixe de respeitar a pessoa com quem você tá aí se relacionando, com o seu interlocutor, porque o seu filho está sendo treinado pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. O que faz os nossos filhos aprenderem essas ferramentas é a nossa conduta, é o nosso exemplo. Ser humano precisa de referencial, e aí você dar esse referencial para ele é fundamental, ok? Em relação ao home office, eu acredito que a gente conseguiu, né? Espero que você tenha aí conseguido entender. Se tiver perguntas, faça, que eu tenho o maior carinho em responder, tá bom?
E uma coisa importante, criança pequena, vamos imaginar que você não tem um adulto para cuidar. Vamos imaginar que não está na hora do sono, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa manter um contato com alguém ou realizar uma atividade, tá? Criança pequena, eles veem o espaço de forma diferente. Eles veem um espaço maior do que nós vemos, tá? Então essa é uma ideia, né? É uma criança pequena dentro de uma sala grande. Coloca você e seu filho na sua sala. Tem diferença de proporção. A forma com que ele vê é outra e o espaço que ele ocupa é outro. Então crianças pequenas, 1 ano, 1 ano e meio, se você tem um cercadinho, um chiqueirinho, por um tempo limitado ali, é uma boa alternativa para você mantê-lo em um ambiente controlado. Tem pais e tem mães que não gostam, né, do cercadinho, do chiqueirinho. Mas eu vou dizer para você é responsável pela segurança dele. E se você não for deixá-lo num cercadinho, no chiqueirinho ou no espaço delimitado, você não vai poder deixá-lo. Você vai ter que ficar com ele, né? Se você, um cercadinho, por exemplo, impede que o seu filho suba no sofá, pule e se machuque. Que ele suba na raque, que ele suba no banquinho, enfim. Que ele desça para outro cômodo, ou suba para outro cômodo, suba uma escada. Então, assim, tem algumas estratégias, mães, que a partir de agora nós temos que pensar. Eu não defendo que você deixe seu filho por muitas horas, por muito tempo, num cercadinho. Mas por um tempo limitado, com você supervisionando, um ambiente controlado, é perfeitamente possível. Então, comece a pensar nessas realidades, porque você não tem liberdade de deixar o seu filho solto pela casa enquanto você vai fazer aí suas atividades profissionais, desempenhar suas atividades profissionais. Nós somos responsáveis pela segurança dele. Tá joia? Eu acredito que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amanhã nós teremos live, tá joia? Amanhã eu acredito que já dê pra gente falar um pouco mais sobre o home office, como eu posso te ajudar com algumas ferramentas e estratégias para ajudar um pouco na atividade e na rotina dos seus filhos. Então, assim, compartilha essa live, compartilha, eu vou estar mandando o cartaz, tá bom? Eu vou te mandar, eu vou estar divulgando todos esses dias os temas da nossa live e perguntas e respostas. Será um prazer poder estar aí respondendo as suas perguntas. Um abraço para vocês, me siga no Telegram, Cirlei Oliveira, Treinamento Pais e Filhos, tá joia? E no YouTube, Cirlei Oliveira, TPF, Treinamento Pais e Filhos, tem vários vídeos bem legais lá. Um abraço, até amanhã.